Então, boa tarde. Hoje nós vamos conversar com a Dona Edir. Dona Edir foi secretária de Educação da cidade, hoje gestora de uma associação. Ela vai nos contar sobre a sua vida. Boa tarde, Dona Edir. Boa Então, tarde. onde é que a senhora nasceu, a sua idade e a sua formação? Pode nos contar. Então, eu nasci numa cidadezinha muito pequena lá do oeste, do meio oeste de Santa Catarina. O nome da cidadezinha é Tangará, da qual eu tenho muita saudade. E eu passei, assim, eu nasci no dia 18 de janeiro de 1942. Então, eu tenho 82 anos, né, completos já. E o lugar onde eu nasci, então, como eu falei, é uma cidade pequena, mas a gente vivia muito em comunidade, muito em família. Os avós tinham uma importância muito grande na nossa família, né? A gente visitava praticamente todas as semanas, passávamos o final de semana na casa dos avós, né? Os nonos, porque a minha família é de origem italiana. Os meus avós vieram mesmo da Itália, né? E então era uma convivência muito boa que nós tínhamos naquela época, né? Meu avô era colono e tinha um parreiral muito grande de uvas, era fabricante de vinho, de queijo, e eu tive uma infância assim muito feliz, muito, mas muito feliz, muito de brincadeira, muito de brincar fora de casa, na rua também, porque as cidades eram bem diferentes naquela época, né? E então, com 6 anos eu já fui com 5 anos eu fiz o pré. Naquela época era uma coisa bem diferente, né? Porque não existiam assim os jardins de infância de hoje, os centros de educação infantil. Então eu fiz o prézinho, depois eu fui com 6 anos, eu fiz a primeira série, e estudei em Tangará até 10 anos. Fui para Lages, aí nós nos mudamos. Meu pai tinha serraria, serrava madeira, pinheiro, e então acabou o pinheiro que ele tinha comprado naquela época, a gente mudou para Lages, né? Chegando lá, eu fui para um grupo escolar, né? Grupo escolar modelo, era maravilhoso. Até piano tinha naquele grupo, era divino, sabe? A gente tinha assim professores sensacionais e era mesmo um grupo modelo. E uma coisa muito importante que tinha, que eu achava assim ótimo naquele colégio, era que tinha uma sopa todo dia. Uma sopa, um dia era de feijão, outro dia era de verduras, outro dia era de caldo de galinha. Então era uma vida bem diferente. Lages, já perto de Tangará, era uma cidade grande, né? Perto de Tangará. E a nossa vida mudou completamente, né? Então eu fiz a quarta série terminei a quarta série nesse grupo escolar modelo Vidal Ramos. E depois eu fiz então o meu ginásio no Colégio Santa Rosa de Lima, que era um colégio de freiras da Divina Providência. Então terminei lá o ginásio. E a minha formação de ensino médio, que era o antigo segundo grau, né? Eu fiz técnica em contabilidade. Então eu era contadora. Naquela época não se usava tanto uma faculdade para contabilidade, né? Era mais técnico. E então mas eu resolvi que eu queria ser professora e fui experimentar. E na serraria que meu pai tinha, era no interior, então eu fui trabalhar como professora lá na serraria. E fiquei 4 anos trabalhando lá como professora. Aí depois nesse meio tempo, nesse inteirinho, eu conheci o meu marido, né, começamos a namorar, e naquela época, foi em 1965 isso. Eu tinha 23 anos já nessa época.
Então, houve uma série de tempestades, não como agora no Rio Grande, mas naquele estilo, assim, sabe? Inclusive com uma nevasca muito grande. E essas tempestades, elas derrubaram pontes do Rio Pelotas, que ele separa Santa Catarina do Rio Grande do Sul, e do Rio Pelotinhas, que era a minha escola, o nome dela era Escola Isolada Municipal Costa do Rio Pelotinhas. Então caiu a ponte daquele rio e eu tinha que atravessar o rio de canoa. Aí eu não tive essa coragem, porque o rio era um rio assim relativamente grande, não como o rio Itajaí-Açu, mas um pouco menor, menos estreito, né? E aí eu tive que desistir, porque eu não me encorajei em atravessar o rio de canoa, né? Assim, o meu pai tinha que levar mantimentos para a serraria, ele chegava ali com a caminhonete, passava a comida toda de canoa, não era de barco, era de canoa mesmo, a remo. E lá no outro lado de lá tinha um caminhão esperando para levar essa comida. E isso foi quase um mês, até que as estradas ficassem transitáveis, porque era tudo de chão, não tinha, era estrada de chão, não tinha asfalto, não tinha macadame, nada. E aí eu desisti da escola, né? A escola era a escola da serraria? É a escola da serraria, mas era uma escola municipal, né? Era uma escola municipal multisseriada. Então eu não sei como que eu dei conta, porque eu não tinha experiência de magistério, né? E eram 4 turmas numa sala só. Primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Naquele tempo a gente chamava ano também. Mas eu gostei da experiência. E aí depois eu casei, nós casamos, né? E fomos morar em Matos Costa, lá no oeste mesmo. Daí era no oeste, não era no meio oeste. E ficamos um ano lá e depois voltamos para Lages. E depois o meu marido recebeu assim uma proposta de emprego assim que ele gostou, que ele achou bom, que ele trabalhava com madeira também. E ele veio aqui para ser gerente de uma madeireira, a Indústria e Comércio Madeiras de Canela Limitada. Era uma empresa de Rio do Sul. Ele trabalhou então 21 anos nesta empresa. Onde era essa empresa? No começo era na Rua Naque Francisco, ali no centro. Aqui em Pissarras. Aqui em Pissarras. Então o convite veio de lá? De Rio do Sul, porque ele era técnico em instalação de máquinas. E ele veio instalar máquinas numa serraria desta empresa. E aí foi convidado para eles colocarem um depósito aqui em Pissarras, e ele foi gerente durante 21 anos desta empresa. Então, chegando aqui, o lugar era pequeno, a cidade era pequena, né? Nem se compara com o que nós temos hoje. Não tinha uma rua calçada, não tinha prédios. Tinha um prédiozinho pequeno que era o edifício que a professora Léa mora, não me lembro o nome acho que é edifício Pissarras, se não me engano. E não tinha assim a estrutura que tem hoje, né? Como era então? Então conta pra gente como era quando a senhora chegou. A senhora tinha quantos anos? Eu tinha nessa época 25 anos. 25 anos, recém-casada? Recém-casada, não tínhamos tido um filho que faleceu pequenininho com 58 dias de meningite. E aí eu assim nós chegamos aqui em Pissarras, era assim. Eu chorava e fazia tricô quando nós chegamos aqui, porque nós pegamos como ontem assim, aquela neblina, e foi uma semana de neblina. E eu não conhecia ninguém, meu marido ia trabalhar e eu ficava em casa. Eu estava fazendo uma blusa de tricô para o meu pai, então eu chorava e fazia tricô, eu chorava e fazia tricô.
E nós moramos por uma semana numa casa muito precáriazinha que o meu marido tinha alugado sem olhar, e depois mudamos aqui para o centro, ali na rua. Eu não me lembro o nome daquela rua. No lado de onde é hoje o restaurante General Kister, né, ali no centro. Nós moramos ali por um ano. Aí eu tive o meu primeiro filho, o Arno Luiz. Ele nasceu no dia 22 de junho de 1968. Nós chegamos aqui dia 23 de julho de 1967. Então, quase um ano depois ele nasceu, né? E moramos ali, depois moramos lá ali na casa do seu João Duarte, que era conhecido como João Saracura. Ele tinha uma garapeira lá na praia, era a garapeira mais famosa que tinha, um caldo de cana maravilhoso, e a dona Naíra, a esposa dele, fazia um pastel divino também, sabe? Então, moramos ali enquanto a gente construía a nossa casa, né? Aí construímos a nossa casa. Ali a nossa casa, até hoje, é outra casa, mas é no mesmo local. É na rua Alexandre Guilherme Figueiredo, ou rua 700. E ali ela o rio passa lá embaixo, né? E tinha uma ponte de madeira. E aquela ponte, ela foi desmanchada, então não tinha acesso por lado de lá, por rua não, né? Depois logo foi construída, né? O prefeito era o Emanuel Pinto, tem a rua Emanuel Pinto aqui, né? Com o nome dele. Era conhecido, todo mundo chamava Seu Bebé, que era o pai da professora Leia, que eu falei há pouco. Então nós mudamos para aquela casa em dezembro de 1968. O Arno Luiz, meu filho mais velho, tinha 6 meses quando nós mudamos para lá. E aí eu fui convidada para trabalhar, porque não tinha ginásio aqui em Pissarras, tinha só de 1ª a 4ª série, o colégio no lado da minha casa, né? Aí eu fui convidada para trabalhar como secretária no ginásio municipal. E eu trabalhei então por 2 anos no ginásio municipal como secretária. Como ficaram sabendo que a senhora trabalhava com As educação? notícias correm, né? De boca em boca. O meu marido então trabalhava no comércio, né? Se relacionava com bastante gente, e veio então o convite do Seu Bebé para que eu trabalhasse, no ginásio que estava sendo criado, né? E assim que foi criado, ele começou se não me engano, foi em março de 68 que começou o ginásio, né? E eu trabalhei como secretária, então, e depois professora de ciências também. No mesmo lugar? No mesmo lugar, no mesmo ginásio. Era no colégio, numa escola estadual, mas ali funcionava o ginásio municipal também, né? E depois, com o tempo, daí quando o Arno Luiz era pequeno, eu saí, né? Desisti da secretaria, porque éramos só eu e o meu marido e o meu filho aqui. Eu não tinha quem cuidasse dele, a cidade era pequena, não tinha assim, era difícil de conseguir alguém para ficar com uma criança, né? Mas depois, mais tarde, aí foi criado então o 5º grau de Pissarras. Começou a ter, naquele tempo era 5º grau, né? Não era 5º ano, 5ª série, era 5º grau. Então começou o 5º grau de Pissarras e eu também fui ser professora de ciências. E aí, em 1974, diversas professoras já estavam fazendo pedagogia. Não era Univale ainda, era FEPEV. É o nome da faculdade, né? Fundação de Ensino do Polo Geoeducacional do Vale do Itajaí. Era um nome comprido.
E a gente fez, não era nas instalações que está a Univale agora, nada. Era ali no Colégio Newton Cooker, em Itajaí. Aí as professoras, vamos fazer vestibular. Eu disse, eu não vou fazer vestibular. Não, vamos. Aí eu fui, fiz vestibular, eu queria mesmo era geografia, né? E fiz e passei. Eu fui a terceira colocada no vestibular para geografia. E aí conheci muita gente, muitos colegas, né? De curso, muita gente. E sempre lá no Colégio Newton Cooker, em Itajaí. Era à noite? Era à noite. Como é que a senhora ia para lá? No começo, a gente ia com o Paulo, marido de uma amiga minha, da Ivete Teles, ele levava de Kombi. E era uma turma, sabe? Era uma combada de gente. E, então, eles diziam, a gente ia de Kombi. E mais tarde, daí, quando eu já nasceu o meu segundo filho, que foi o Fábio, eu já tinha feito carteira de motorista, e aí nós, no segundo ano da faculdade, já começamos a ir de carro próprio. Então era uma turma assim, era a Leia, a Ledi e eu. E nós levávamos de carona a Maria da Glória e a Cecília. Então elas iam conosco e ajudavam a pagar a gasolina, mas era um dia a Leia, um dia a Ledi, um dia eu, né? Assim, seguidinho para ir para a faculdade. E assim foi até o quarto ano, né? Eu me formei em geografia. Como naquela época era a época do regime militar e tinha aquela conversa que não ia mais ter história, que iam abolir história e geografia, e estava todo mundo preocupado. Como? Agora todo mundo está se formando e não vai, as disciplinas vão ser diferentes. Aí veio aquela resolução que não ia abolir, mas a gente ainda ficou na dúvida. E resolvemos, então, conversamos com a direção da FEPEV, o doutor Edson Vilela era o reitor naquela época. E aí, então, nós fizemos mais 1 ano e meio, mais um dia no último ano, um dia de aulas, e mais 1 ano depois, e a gente, então, tem História, licenciatura plena, e Geografia, licenciatura plena, essa minha turma. E aí, então, naquela época, era como ainda é hoje, poucos concursos para ingresso no magistério, né? E quando houve um concurso, não lembro o ano que foi, os meus 2 filhos estavam com sarampo. Aí eu não pude fazer o concurso, não dava para mim deixá-los, né, e fazer o concurso. Porque essas coisas todas são em Itajaí, né? Já eram na época em Itajaí. Aí eu trabalhei muitos anos com a ACT, né? Sem ser efetiva. Explica o que é a ACT. É admitida em caráter temporário, né? Sim. Então todo ano a gente era admitida novamente, né? E chegava no final do ano, acabava o contrato. E assim, era praxe, né? Como é hoje. Né? Era regido pelo que chamavam, né, mas era estatutário, o regimento não era CLT, era estatutário. Era um regimento estatutário, mas temporário. Temporário. Isso, sem estar no quadro próprio, é isso? Isso. Estava no quadro, mas como ACT, como caráter temporário. Era à noite, mas e durante o dia? A senhora trabalhava Não, eu trabalhava na escola? de dia e de noite. Ah, tá. Não, de noite só começou em 84, quando começou a ter um ensino médio, que era naquela época o 2º grau. É que enquanto a senhora fez faculdade à noite, durante o dia a senhora deu aulas? Dei. Só no ano que eu me formei eu não dei aula. Ah, tá. No ano que eu me formei eu não dei aula. Não lembro por que agora nesse momento que eu não dei aula naquele ano.
mas normalmente eu estava na ativa, né? Aí eu só me efetivei em 1987. Eu já tinha 45 anos quando eu me efetivei. Eu fiz concurso só para geografia, não quis fazer para história, né? E mesmo aqui não tinha vaga para história, né? Então, para geografia. E eu ingressei em Itajaí, eu dei aula 1 ano em Itajaí. E daí eu pedi remoção para... Eu trabalhei 5 anos no colégio Manuel Henrique Assis, na Penha, como professora de geografia. 1 ano em Itajaí, no Georgina Ramos da Luz, depois no Manuel Henrique. Aí eu consegui a minha transferência para cá, porque naquele momento não tinha vaga aqui, né? Então, a partir daquele momento, de 91, eu trabalhei até 95 aqui em Pissarras. Eu me aposentei como professora em 20 de março de 1995. Foi quando a senhora se aposentou. E todo Isso. esse tempo em sala de aula? Sempre, não, teve 4 anos que eu fui 3 anos e meio, fui secretária do colégio. Naquela época tinha primeiro grau e segundo grau. Primeiro grau era de primeira a oitava, né? E segundo grau era o atual ensino médio. Nós soubemos que a senhora foi secretária de educação, então a senhora se aposenta, né? Se aposentou. Como é que a senhora foi secretária de educação? Em que tempo aí foi que a senhora foi secretária de educação? Sim, aí deixa eu pensar um pouquinho na data, né? Quando A senhora se aposentou eu me aposentei em 95. Em 97, aí eu fui convidada para ser secretária da educação. Daí eu disse, nunca me passou pela cabeça ser secretária da educação, para mim é uma coisa assim de muita responsabilidade, né? Aí o prefeito era Humberto Luiz Teixeira, né? Ele e o Ivo Álvaro Flait foram lá em casa me convidar até eles chegaram. Nós chegamos da missa, entramos, eles chegaram praticamente juntos. Aí eu disse, entrem, né? Coloquei-os lá na sala, tá? O Arno fica aí com vocês, eu vou fazer um café. Aí eles disseram assim, não, mas não é com o seu Arno que nós queremos conversar, é com a senhora. Eu disse, meu Deus, o que eu fiz? O que aconteceu? Aí eles contaram, eu disse, meu Deus, mas eu não estou preparada para isso, né? Você me dá um tempo? Eu falei para o Humberto, né? Você me dá um tempo, porque eu preciso pensar muito nisso. Aí, então, me dá 15 dias. E eu estava assim, queria ir para Lages, porque minha família toda mora em Lages, a maior parte. E eu quero ir para Lages, vou dar uma estudada no assunto. Daí, em 15 dias, eu te dou uma resposta. Aí eu fui para Lages, tá? Fiquei lá com os meus pais, né? Meu pai ainda era vivo nessa época, minha mãe também. E aí eu resolvi que eu ia aceitar o desafio, né? E eu comecei então no dia 3 de novembro de 97. Então não foram bem 8 anos, foram 8 anos, mas até novembro, né, eu não tinha sido secretária. E eu trabalhei até o dia 31 de dezembro de 2004. Então foram 7 anos e pouco, né? E foi um período assim muito bom da minha vida. Assim, foi um período muito trabalhoso e de muita responsabilidade, mas eu acho que assim a educação foi muito bem nessa época, né? Não por minha causa, mas que nós tínhamos uma equipe muito boa na educação, uma equipe assim fantástica que pegava junto, que
que a gente tomava as decisões sempre em conjunto, né? E foram feitas assim muitas obras na educação. Foi construída a escola da Conceição, a Felicidade Pinto Figueiredo, foi construída todinha nessa época. A escola de São Brás também foi construída, era uma escolinha isolada, né? E ela foi feita uma escola grande, assim como a da Conceição também, com laboratório de ciências, com laboratório de informática, com assim, uma visão mais moderna da educação, né? Mas que era a época exigia já que a gente tivesse essa visão, né? E foram remodeladas creches, a creche da Conceição, a Tia Pequena. A Tia Pequena era da Conceição, agora não me lembro. Tia Pequena, não. Foi a da Conceição, que eu não me lembro agora o nome, e a do bairro, naquele tempo era Rio Furado, agora é Nossa Senhora da Paz, né? Eu até fico pensando assim, devia continuar, não, com todo o respeito à Nossa Senhora da Paz, devia ter continuado como Furado, porque tem uma história, né? Por que tem esse nome Rio Furado, né? Que foi um furo do rio Itajaí durante uma enchente. Então essas coisas históricas elas precisavam ser preservadas, né? E não e muita gente não sabe, por que Rio Furado? É um nome até diferente, né? Mas que eu sempre dizia para os meus alunos, todo nome tem um motivo. Tudo tem um motivo de ter aquele nome, né? De ser chamado daquela maneira. E ali o Rio Furado é esse motivo. E muita gente mora ali na beira e não sabe, né? E que, assim, que outras... A senhora falou de algumas obras, né? Do crescimento, o aperfeiçoamento do sistema de educação da cidade. Sim. Que outras coisas na sua gestão como secretária a senhora se lembra que foi importante para a cidade, além dessa expansão, dessa modernização? A gente começou a ter assim um quadro mais especializado de agentes da educação no município, né? A gente passou a ter assim os orientadores, né? Os orientadores educacionais, os orientadores pedagógicos. Então nós tivemos assim um crescimento muito, muito grande na educação, né? Uma evolução muito grande na educação do município. Assim, eu acho que foi uma época muito boa, não desmerecendo as outras épocas que vieram depois, porque a tecnologia vai se inserindo e vai produzindo novidades e conquistas, né? Mas eu acho que teve assim um incremento muito grande na educação em Pissarras. A senhora disse que ficou quase 8 anos, né? Uhum. Isso significa que são 2 gestões? 2 gestões do mesmo prefeito, né? E o prefeito se elegeu novamente, né? Então foram 2 gestões do mesmo prefeito. Mas foi assim uma época que eu trabalhava com bastante gosto, né? Com bastante afinco, que ser secretário de Educação não é um cargo fácil, não é um cargo fácil. Mas foi assim, para mim foi gratificante. Foi uma coisa que me trouxe bastante experiência, uma visão do que é a educação, porque a visão de quem é professor é uma, e a visão de quem é gestor é outra, né? E elas se complementam, mas elas são diferentes, né? Elas são diferentes. Sim. E só uma coisinha, também eu acho que assim evoluiu bastante no sentido assim dos direitos dos professores, sabe? A gente trabalhou bastante em cima disso, bastante. Teve assim muita preocupação também do prefeito municipal, né? Mas a gente batalhou bastante para que os professores fossem reconhecidos tanto nos seus salários
como no seu trabalho, né? No seu ambiente de trabalho. Houve mudança na carreira? Vocês mexeram no projeto de carreira dos professores Sim, durante da gestão? Teve alguma mudança, sim. Eu não posso te dizer assim exatamente, porque Claro, já claro. fazem 20, eu saí em 2004, quer dizer, fazem 20 anos que eu não estou mais na Sim, educação. mas naquele momento houve avanços Houve carreira? avanços, assim, houve avanços. A gente procurou ouvir bastante os professores, né? De vez em quando a gente também discordava, né? Mas ouvíamos bastante, procurávamos ouvir bastante os professores. E nessa época também, eu não lembro exatamente a época, mas foi instalada aqui o EJA, a Educação de Jovens e Adultos, e eu também trabalhava quase que como voluntária, porque daí era contrato com a Univale, daí já era com a Univale. Mas era tão pouca remuneração que quase que era assim, não tinha muita influência no salário do professor, sabe? Era voluntária. E a senhora foi professora no EJA? Eu fui professora no EJA também de geografia, sabe? Enquanto a senhora era secretária? Enquanto eu era secretária. A senhora então era secretária e professora? E professora. No EJA? Durante, se não me engano, 3 anos eu fui professora. Quantas salas de EJA tinha em Pissarras naquele momento? Naquele momento eram 2 salas. 2 salas. E assim, também foi muito, muito bom verificar que eles tinham vontade de aprender, de se formar. Eles foram para lá na busca mesmo de aprender, porque eles estavam se sentindo assim, na necessidade de ter um diploma, de ter um conhecimento, porque o momento estava exigindo. As mudanças do momento estavam exigindo que as pessoas se qualificassem, né? Tivessem pelo menos um diploma de primeiro e de segundo grau, porque tinha sala de primeiro e sala de segundo. E eles, o ano letivo, quer dizer, o ano letivo era de 6 meses, porque assim, em 6 meses você fazia uma série, né? Aceleração, né? Aceleração, aham. E a gente teve alunos assim que depois fizeram curso superior e tudo, sabe? Foi muito bom, muito bom. E existe ainda hoje o EJA aqui. Sim. No município, né? Então começou naquela época. A senhora também, durante o seu tempo de escola e como secretária, como era a educação especial no município? O atendimento de escolares com deficiência? Naquela época era muito ainda incipiente isso aí. Não se tinha essa visão assim de segundo professor, né? De ter um laudo médico para saber qual era o problema, né? Da criança, ou qual era a necessidade que ela tinha, né? Não, ainda não se tinha, mas já existia a PAI. A PAI já funcionava e muito bem, né? E funcionava em mas era parceria com a secretaria? Tinha alguma parceria, a gente fornecia alguns professores, né? Alguns professores eram pagos pela secretaria, outros eram pagos pela própria PAI, porque eles têm uma maneira lá de fazer essa, né? Mas a gente dava bastante apoio. Inclusive a esposa do prefeito, ela trabalhava, ela era uma das voluntárias lá na PAI. E a PAI também trabalha bastante com voluntariado, né? Certo. E agora, quando é que a senhora entrou para assistência social? Assistência social. O meu marido era presidente do Lions Club. E na época que ele era presidente, foi construída essa casa aqui ao lado pelo Lions Club, com a visão de que seria para um jardim de infância.
E essa casa ficou mais de um ano assim aqui sem, porque como que o Lions ia fazer um jardim de infância, não? Que Tinha que ter época? eu não lembro exatamente a época, acho que foi 76 por aí, Era anos 76. 70, né? Meados dos anos Aham. 70. E aí a Dona Maria do Carmo, depois você vai ver, tem uma foto dela ali na sala. Maria do Carmo Costa Balsini. Ela fez era uma pessoa da sociedade daqui, o marido dela, o doutor Aquiles, era deputado estadual, foi deputado estadual. E ela fez uma viagem para a Amazônia. E ela andou de barco, ela fez uma experiência de vida lá nessa viagem. E ela disse que viu tanta pobreza, tanta gente necessitada, que ela voltou de lá assim, pensando, eu tenho que fazer alguma coisa por alguém, por quem precisa, por quem é menos agraciado, né? Aí ela ficou pensando o que fazer e chegou à conclusão que dava para fazer uma creche aqui nessa casa. Não sei quem que informou para ela que já existia uma casa que o Lions tinha sido construído, né? E aí ela entrou em contato com a diretoria do Lions, tá? E a gente começou eu nem tinha amizade com ela, só conhecia. Aí nós fizemos uma amizade maravilhosa. Ela foi assim uma segunda mãe para mim. Ela foi uma pessoa incrível. E aí ela tinha seus contatos em Florianópolis, né? Porque como ele era político, sempre tem suas facilidades, né? E ela conseguiu então que instalasse aqui um núcleo de voluntariado da LBA. E esse O que núcleo é LBA? é Legião Brasileira de Assistência, né? Ela não existe mais. Essa legião não existe mais. No governo do Collor ela foi eliminada. Aí ela entrou em contato comigo e nós começamos a trabalhar juntas, não só eu, mas outras pessoas também ajudavam, né? E foi instalado esse núcleo de voluntariado no dia 8 de dezembro de 78, que era aqui nessa casa. Então, começou a funcionar assim, tinha um clube de mães e um jardim de infância. Mas na quarta-feira à tarde o clube de mães se reunia, o jardim de infância não podia funcionar. Aí elas iam para a praia com as crianças, faziam o lanche lá na praia, brincavam. E nunca choveu numa quarta-feira, que era o dia da reunião delas, sabe? Em torno de quantas mães e em torno de quantas crianças? Crianças eram 30. Nós até temos muitas fotos aí dessa época. Era chamado Unidade Casulo, esse jardim de infância, sabe? Era a denominação que a LBA dava. E foi assim, muitas professoras, algumas, não é muitas, algumas professoras do tempo que eu fui secretária, elas eram aluninhas aqui do nosso jardim de infância. E assim, nós tivemos assim um período de mudança aqui, né? Porque também nunca tinha tido um jardim de infância aqui em Pissarras. E o Lions ficou muito feliz porque a casa que foi construída foi usada, né, para uma coisa boa. E as mães, então, elas vinham, era tudo gente, pessoas, famílias carentes, né? Então, as mães vinham aqui, faziam roupinhas para as crianças, para os filhos, né? E a gente fazia enxovalzinho de bebê já desde aquela época, assim, uma coisa bem simples, né? Tinha máquinas de costura? Tinha máquinas de costura. Na enchente de 83, se não me engano, parece que foi 83. Teve uma enchente? Teve uma enchente muito grande. Nós fizemos uma campanha muito grande aqui para doação, né?
de tudo, porque teve gente assim que era bem de vida e perdeu tudo que tinha, não tinha o que vestir, porque foi como do tipo do Rio Grande agora, assim, não naquela extensão, mas daquele tipo. E a gente então recuperava roupas, fazia acolchoados, fazia tudo aqui nessa casa ao lado, né? E então assim era o trabalho do tempo da LBA. E no final do mês, o doutor Aquiles, ele era juiz auditor militar e o trabalho dele era em Florianópolis. Então eles iam na LBA, na Legião Brasileira de Assistência, lá em Florianópolis, traziam então tecidos que a gente fazia, então esse clube de mães fazia as roupas para as crianças, a gente atendia os bebês, as gestantes e depois nutrizes. Tinha gestantes que tinham dificuldade de amamentação, a gente fazia campanha de incentivo à amamentação e tinha um certo tipo de leite que tinha ingredientes que melhoravam a produção do leite da mãe. E muitas mães, então, aprenderam a necessidade de amamentação, né? Que a criança se desenvolvia bem melhor. A gente pesava as crianças todo mês, media a circunferência cefálica, né? E fazia esse trabalho assim, sempre com voluntárias. Nunca teve ninguém assalariado aqui. Entre os voluntários tinha que tipo de profissionais? Enfermeiras, médicos? Enfermeira, dona Sofia Schubert, que tem o nome agora na casa de idosos lá, que ela deixou um patrimônio para construir essa casa de idosos. Ela era uma das nossas voluntárias e as alunas da enfermagem também vinham aqui e davam assistência, né? Então a gente tinha assim, era mais, não era assim tão burocrática a coisa, mas funcionava, sabe? E a gente então daí tinha professoras que tipo a Leia Pinto Ribeiro, a Marília Celina, tinha uma outra enfermeira que era a esposa do seu Carreno, a Celina, outra Celina, né? Então tinha pessoas assim, costureiras que vinham aqui, elas cortavam as peças, porque as mães, a maioria, não sabia, não tinha noção de costura, né? Então elas cortavam, elas traziam, minha filha tem esse tamanho aqui, então traziam um vestidinho ou uma saia, né? Uma peça, e era cortada então pelas costureiras que eram voluntárias, né? A dona Matilde era a nossa voluntária, a dona Santinha, então teve bastante gente assim que ajudava nesse trabalho. E assim, então, a LBA aí começou a ter problemas na LBA, sabe? E aí estava para ser extinta e nós fomos chamados para Florianópolis, olha, a LBA vai ser extinta e a gente aconselha que vocês instalem uma associação que possa continuar esse trabalho. Então, daí em 87, janeiro de 87, 24 de janeiro de 87, aí foi instalada a Associação Assistencial Perpétuo Socorro. Também, assim, voluntários, teve o Luiz, todo mundo conhecia por Chimboca, mas é Luiz, agora esqueci o nome dele.
ele foi um voluntário que nos ajudou na papelada, sabe? Para instalar, porque não é fácil instalar uma associação e tinha que ser uma coisa um pouco rápida, né? E tem que ter patrimônio? Tinha que ter patrimônio? Não, não tinha que ter patrimônio. A gente tinha essa casa aqui no lado, mas não tínhamos escritura, não tínhamos nada ainda. E aqui era o loteamento Bachmann, que era uma família de Joinville. E aí o prefeito da época era o Isvaldo Colsani. Daí nós conversamos, ele conversou com as Bachmann, que eram as herdeiras, né? E elas teriam que dar uma parte por lei, né? Dos loteamentos seria da prefeitura. Até hoje eu acho que ainda funciona assim. E então elas passaram diretamente este terreno aqui para a associação, que daí já estava fundada, já tinha seus documentos, né? Então esse terreno aqui, esses terrenos, eles são da associação. Claro que não podem ser vendidos, não podem, né? Mas eles são patrimônio da associação e elas passaram diretamente, então, a escritura, né, para a Associação Assistencial Perpétuo Socorro. Quem foi a primeira presidente ou o primeiro presidente? A primeira presidente foi Lenir Pereira Martins. Ela hoje em dia não está mais, ela é viva, tudo, né? Mas ela não faz mais parte. Mas ela foi uma grande voluntária nossa. E eu fui presidente por 24 anos. Então, toda eleição eu vinha e eu dizia, olha, gente, eu não quero mais, vamos colocar outra, e voltava eu como presidente, sabe? E depois, então, agora mudou, já há anos mudou a lei, né? E que ninguém pode ser presidente de uma associação desse tipo por mais de 4 anos, né? É 2 anos e depois mais 2 anos, de acordo com o estatuto, né? E então não pode ser eleita novamente, né? Por 2 vezes. Então, qual a sua função hoje? Hoje eu sou secretária. Quem é a presidente? A presidente é a Sônia, essa que estava aqui há pouco. Então, a gestão dela começou em setembro do ano passado, vai até setembro do ano que vem. Né? Então, é sempre de 2 em 2 anos a gente tem eleição para a diretoria, né? São 12 cargos, uma presidente e uma vice, uma tesoureira e uma vice, uma secretária e uma vice, e aí são 3 membros titulares do Conselho Fiscal e 3 suplentes. Então são 12 pessoas que fazem parte. A sua principal atividade hoje é com a associação? Sim, hoje o meu marido já dizia que era a minha segunda casa. Né? Até uma vez a minha irmã ligou lá para casa e a Edir, ele disse, a Edir está lá na outra casa. Daí ela disse, vocês estão construindo outra casa? Ele disse, não, é que a associação é a outra casa dela. Então, faz sentido. E realmente é a minha segunda casa, né? Porque muitas vezes, a gente tem atividade na quarta e na quinta-feira, mas muitas vezes a gente vem outros dias da semana aqui para agilizar as coisas que precisam ser agilizadas e a burocracia hoje é muito forte, muito grande, né? E precisa ter, então, a papelada toda em dia, né? Então, Quais as principais atividades da associação hoje? A gente desenvolve 4 projetos. Um projeto é o projeto das gestantes, tá? Então, elas são encaminhadas normalmente pela saúde. Então, elas encaminham para cá, a gente faz um cadastro, né? E elas, então, antigamente, até a pandemia, elas vinham aqui
e faziam um enxoval, a gente ajudava, tinha alguém que coordenava, tinha e tem, e elas trabalhavam juntas, né? Elas faziam aquilo que era possível fazer aqui na quarta-feira, toda quarta-feira. Aí a pandemia mudou as coisas, né? Transformou e hoje em dia a gente faz praticamente tudo. Assim, a gente faz para cada enxoval, né? Um edredom que parece que é feito de fábrica, muito bem feito. Faz uma manta, no mínimo uma manta de crochê ou de tricô de lã, né? A gente faz casaquinhos, 2 casaquinhos de lã, sapatinhos, gorrinhos, né? Tip top, a gente tem voluntárias que fazem, parece que é fabricado com máquinas especiais, muito bem feitos. Elas ganham coeiros de pelúcia também, 2 coeiros de pelúcia passado crochê, ganham 2 jogos de cama, também feitos assim no capricho, muito bonitos. Depois eu vou mostrar para vocês ali. Aí elas ganham um pacote grande de fralda descartável, 6 fraldas de pano, paninho de boca também, né? E assim, na medida do possível, lenços umedecidos, né? E na medida do possível a gente vai ajuntando coisas, né? Para fazerem parte do enxoval. O nosso enxoval é muito bonito, muito bem feito, com muito capricho. Então e assim, as mães vêm uma vez, antes elas vinham uma vez por mês, agora não. Agora a gente determina o dia, sempre na quarta-feira, elas vêm buscar o enxoval, né? E elas, então, são todas cadastradas. Ninguém ganha enxoval sem trazer documentos, sem ser assim tudo regularizado, né? E a gente tem uma ajuda da prefeitura, a gente faz o projeto, né? E esse projeto vai para a análise da comissão, que é encarregada disso, e ele é aprovado ou não. Graças a Deus, sempre foi aprovado, né? Então, esse é um projeto, que ele já é desde o tempo do casulo, né? Desde o tempo da LBA. Nós temos a terceira idade. Terceira idade, então, são senhoras que elas podem ser carentes ou não, porque a nossa visão é assim. A terceira idade, até um certo ponto, eram assim, pessoas que ficavam meio que abandonadas, meio assim, eu não posso fazer isso, a avó vai cuidar do bebê, a avó vai cuidar dos netos, a avó vai dormir com os netos, a avó, sim. né? Entendi. Então, a avó servia a família, né? E aí a gente, então, colocou no nosso projeto que não era necessário que a terceira idade fosse composta só por idosas carentes. Pode ser idosa de qualquer capacidade financeira, né? Então, elas vêm toda quinta-feira. E hoje elas são todas voluntárias. Todas elas trabalham em algum dos projetos, geralmente dos bebês, né? Elas ou fazem casaquinho, fazem sapatinho, fazem gorro, fazem manta, tip top, pagãozinho. Então, o projeto das idosas está entrelaçado com o projeto das gestantes. Entrelaçado com o das gestantes. Inclusive, o último projeto já foi feito assim. Já foi feito com as duas faixas, né? Os dois lados, trabalhando juntos, né? E na terceira idade, daí a gente tem assim outras atividades, claro, que elas não vêm aqui só trabalhar. E muitas levam e fazem em casa esses trabalhos, né? Então, elas têm uma ginástica, que agora é a Zumba, que é dada pela Daici, né?
Ela foi voluntária, agora ela fez um projeto e foi aprovado pela assistência social, né? Ou pela cultura, até Pela nem me cultura. lembro, cultura, né? E então mas ela foi voluntária antes de ser aprovado o projeto, ela era voluntária. Então a gente tem a ginástica, a gente tem dança sênior, né? Que é uma dança ou sentada ou em pé, né? Mas que é própria para a terceira idade, né? E a gente tem gente que fez aulas de dança sênior em Joinville, né? É dança de salão? Não, é assim, aqui é só de mulheres, porque a nossa terceira idade é um clube da Luluzinha, né? Ah, tá, também mulheres. É só mulher. Porque mesmo o homem é difícil de se engajar, né? Sim. Eles entendo. são mais difíceis. Eles vêm assim, depois eles vêm no nosso bingo, depois a gente fala sobre o bingo. Então, a terceira idade tem... A dança sênior em pé ou sentada? Como é a dança sentada? Na cadeira de rodas? Não, pode ser também em cadeira de rodas, mas pode ser, porque aí você faz os movimentos de perna, de braço, de corpo, né? A partir de estar sentada, ok. Porque nem todas as vezes podem se movimentar ou não fazem todos os movimentos, Eu né? entendi, muito interessante. É, bem interessante a dança sênior. E elas gostam bastante, assim como elas gostam bastante da zumba também. E a gente também tem passeios, de vez em quando a gente faz um passeio assim, vai de manhã, volta à tarde, assim, vai para um hotel fazenda ou vai para, por exemplo, lá em Nova Trento, na Santa Paulina, ou vai fazer elas de vez em quando trazem sugestões, né? E a gente, na medida do possível, viabiliza, né? E também a gente tinha esse projeto de uma viagem, sempre a pandemia cortou, mas agora esse ano vai ser retomado. Então uma viagem de 3 ou 4 dias, né? E daí, claro que elas pagam mensalmente, né? E a gente consegue um hotel mais barato, que é em grupo, né? E não se tem aquele lucro, né, da viagem, então elas podem viajar. Então, toda a quinta-feira daí tem o café, né? Tem o café, um café muito gostoso. Até eu queria que vocês viessem e conhecessem o nosso trabalho em loco com o pessoal aqui. Agora a gente está de férias, né? E perdemos o café. Não, mas um cafezinho tem. Nós temos também um projeto muito bonito que é chamado Meninas Bordadeiras. Esse projeto ele atende agora 30 meninas que vêm normalmente, quase todas vêm do CIEF, sabe, que é a escola lá perto do IAT, lá embaixo perto da ponte. Então elas vêm, a escola mesmo manda, a Secretaria da Educação. Isso começou no tempo que eu era secretária da Educação. A Secretaria da Educação dá o ônibus, né, traz elas aqui, elas vêm aprender a bordar, ou crochê ou tricô, ou bordado ou crochê ou tricô. Então elas, quando começa o ano, a gente pensa assim, meu Deus, esse ano não vai dar nada. Elas não vão aprender a bordar, porque elas é de 8 a 15 anos, sabe? Mas a maioria é até 12 anos. E quando chega no final do ano, a gente faz uma exposição dos trabalhos que elas fizeram e depois elas levam para casa. Mas elas fazem coisas bonitas. E este ano, então, nós temos bastante voluntárias, e uma das voluntárias, a Terezinha Uller, ela teve uma ideia de fazer assim, que a gente risca os bordadinhos, né? Geralmente pano de prato, porque é uma coisa mais inicial, né? E ela teve uma ideia de fazer assim, com que elas desenhassem aquilo que elas querem bordar. Isso nunca tinha nos ocorrido, ver como é bom a gente ter ideias, né? E elas então já fizeram,
Todas elas já desenharam o que elas querem bordar num pano de prato, e aí depois a gente vai então desenhar, passar com aquele papel carbono e vai ser desenhado para elas bordarem. Então elas assim deixam a gente de boca aberta, sabe, com as coisas que elas conseguem fazer em pouco tempo. Então esses são os grandes projetos da associação. E tem mais um que é de senhoras, aí assim não é terceira idade e também é de qualquer idade. E é um projeto de ajuda mútua. Você sabe fazer tricô, eu não sei. Ou você tem especialidades no tricô que eu não tenho. Então você me ajuda no tricô. E eu te ensino eu ensino aquilo que eu sei, você ensina aquilo que você sabe. E está dando muito certo esse projeto. Que dia é esse projeto? Também é na quarta-feira. Na quarta Então, na tarde? quarta-feira são as meninas bordadeiras e as senhoras em ação. Esse projeto é chamado Senhoras em Ação. E onde elas é um projeto de ajuda mútua. E algumas delas também fazem enxovalzinho. Todas elas, engraçado que todas elas querem fazer alguma coisa assim que ajude no que enxoval. ajude em algum projeto, né? Certo. Em algum momento. E então a gente pode dizer assim que basicamente todo mundo é voluntário aqui. E nós não temos ninguém remunerada, a não ser a Lídia aqui, né? Que daí é cedida pela prefeitura, porque a gente também cede o nosso espaço para a prefeitura. É uma parceria que existe entre nós, né? Mas, então, esses 4 projetos a gente desenvolve aqui. Como a senhora define a sua vida de voluntária, né? O que é ser voluntária? Assim, fala um pouco assim do seu trabalho como voluntária, porque eu vejo pela sua história, como a senhora está contando, a senhora tem esse tempo todo que a senhora trabalhou na educação, né? A senhora foi voluntária na educação no EJA. A senhora é voluntária na associação há mais de 20 anos, né? Quantos? Muito mais. 40, vai fazer 46. Somando tudo, como presidente, mais as outras funções. Então, dá 46 anos como voluntária. É uma vida de voluntariado, né? Uma inspiração para as outras, né? Para as outras pessoas e para as outras gerações, porque não é fácil ser voluntária. O que a senhora diz sobre isso para as pessoas que vão lhe ouvir? Eu acho assim que ser voluntária é você se doar, né? Você ter aquela vontade de doar e de assim ensinar aquilo que os outros querem aprender, que você pode doar, né? Que você sabe fazer. Então, no começo, eu ensinava tricô. Tricô, muita gente aprendeu. Tem gente que ganha dinheiro fazendo tricô, né? Com o que aprendeu aqui na associação. Então, agora não, agora a gente faz de tudo um pouco, né? E os casaquinhos de tricô a gente faz. Eu até o ano retrasado eu disse, meu Deus, eu não posso morrer logo porque não tem ninguém fazendo casaquinho, é só eu. E daí como é que vai ser essa história dos casaquinhos dos bebês? Eu tenho que ensinar a fazer casaquinho. Agora esse ano tem tanta gente fazendo casaquinho que é impressionante, né? Como todo mundo aderiu. Quer dizer, então, isso é ser voluntário, é você sentir que alguém tem uma necessidade e você está lá presente para ajudar, para incentivar, porque não é ser voluntário só para fazer essas coisas. Às vezes você precisa ouvir, às vezes você precisa dar um conselho, né? E outra coisa que eu acho que é muito importante, o voluntário, ele ganha muito, ele recebe muito mais do que dá. Porque é assim, o carinho, a amizade, aquela integração que você tem com quem participa aqui, com quem é associado, você não tem nada que pague aquilo ali. Não existe pagamento, né? Que
que te diga assim, ah, isso aqui pagou o que eu fiz. Não, é uma coisa que você dá e você recebe, às vezes muito mais. Às vezes você sai de casa assim, triste, acabrunhado, porque ninguém vive sem problemas, né? Eu sei que com o meu marido, que ficou doente durante 6 anos, né? A gente, às vezes eu chegava aqui, meu Deus, eu não sei se hoje eu vou. E ele dizia, vai, porque eu tô bem, você vai. E aí você chega aqui, você tem tanta coisa para fazer e tanta coisa para ouvir que você não passa o dia e você se sente útil, né? Então, ser voluntário é você se sentir útil, é você dispor do seu tempo, dispor, às vezes até de dinheiro. Muitas vezes a gente tinha que, hoje em dia não é tanto, mas muitas vezes nós tínhamos que dispor do nosso dinheiro. Ai, tem que pintar isso aqui porque está muito feio. Ah, vamos fazer uma vaquinha aqui entre nós e vamos fazer. Vamos dar um jeito nisso, né? E então ser voluntário, eu acho que é uma coisa muito importante, foi e é uma coisa muito importante na minha vida. Tem gente que diz, Dona Edira, a senhora ainda está aí? Eu digo, ainda estou aqui. Enquanto eu puder, eu vou ser voluntária, enquanto eu puder, enquanto eu tiver. A senhora tem muitas histórias, eu tenho certeza, inúmeras histórias que a senhora passou e que... Mas eu gostaria de alguma história que a senhora pudesse contar ou algo que aconteceu que mais emocionou na sua jornada de voluntária até hoje. Algo que tenha realmente marcado, que realmente te emocionou a senhora, que a senhora lembra. Pode ser de agora ou de antigamente, alguma história de alguém que a senhora ajudou ou algo que aconteceu e que emocionou a senhora, que tem a ver com seu voluntariado. Eu tenho Nós fomos, num Dia das Mães, a gente estava pensando o que nós íamos fazer para elas, para as que são associadas, né? Aí eu disse... gente, será que nós não podemos dar uma viagem para elas? Mas uma viagem? Eu disse, vamos ver se nós conseguimos. Aí eu liguei para um hotel fazenda em Lages, quanto que eles podiam fazer uma diária só, né? Porque era o que dava, o que possivelmente dava. Aí era tanto, se eu não me engano, naquele tempo era R$ 36, não tenho certeza, mas parece que era isso. Aí eu disse, gente, eu acho que vai dar, com o dinheiro que nós temos, eu acho que vai dar. Porque a gente faz também panos de prato para vender, toalhas de banquete, toalhas, diversos tipos de bordado que a gente vende aqui, sabe? Aí eu disse, gente, eu acho que vai dar. Vamos ver quanto que custa o ônibus. Aí eu sei que deu, fomos. Aí uma das nossas, eu não vou dizer o nome, né? Sim. Ela era uma pessoa carente, bem carente. Ela disse assim, ai, Dona Edir, agora eu acho que eu já posso morrer feliz. Eu disse, por quê? Ela disse, porque eu nunca pensei na minha vida que eu fosse num hotel fazenda. Eu nunca sonhei que eu chegasse a esse ponto na minha vida. Então agora eu já posso morrer feliz. E ela não era uma pessoa idosa, sabe? Ela era, na época, mais ou menos da minha idade. Isso fazia uns 20 e poucos anos, né? Ou talvez mais. E ela, engraçado não tem nada de engraçado, mas interessante, ela não durou muito tempo depois disso, não, nada disso interferiu, né? Mas ela morreu feliz. Ela morreu e foi enterrada com o uniforme da dança sênior da associação. Ela sempre dizia para os filhos, quando eu morrer eu quero ser enterrada com o uniforme da dança da associação. Que incrível! E outra pessoa também, daí já era uma pessoa mais velhinha, mais velha do que eu, bem mais velha na época, né? E ela também, ela foi para o Hotel Fazenda, ela ficou numa felicidade tão grande
que ela nunca tinha andado a cavalo, ela andou a cavalo, meu Deus, ela ficou assim numa felicidade e esta ela não podia pagar. Essa não foi nessa vez que nós pagamos tudo. E nós fizemos uma vaquinha e pagamos a estadia dela. E ela, meu Deus, ela foi assim, ela chorava de alegria de ter ido nessa viagem. Que incrível, que legal. Que bonito, né? Então tem muitas histórias assim, né? Imagino, que a quantas gente histórias. vivenciou, né? Mas essas assim que me ocorreram agora. Não, lindo trabalho. E a gente está assim, caminhando para o final. Tem mais alguma coisa que a senhora queira contar para a gente? A senhora gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu acho assim que a vida me deu essa oportunidade, né, de trabalhar aqui. Eu não sou melhor do que ninguém, não sou mais do que ninguém, mas eu acho que eu sou uma pessoa agraciada porque eu tive essa oportunidade de poder, assim, me doar e doar meu tempo, né? E ainda estar na ativa, né? No voluntariado. Ainda com 82 anos, ainda estou na ativa. Nossa, muito obrigada, né? Foi incrível, né? Contar a sua jornada. E eu tenho certeza que, né, vai inspirar muitas pessoas, né? Principalmente aí essas duas grandes áreas da sua vida, né? A educação, né? E o voluntariado. Teve uma coisa que eu não encaixei aqui, que a Sônia, que é presidente agora da associação, ela é como uma filha minha. Ela é minha prima, que o meu pai e a mãe dela eram irmãos, né? Os dois já faleceram. E ela, depois que ela se aposentou, ela também veio para cá. Ela morou 20 anos conosco. Casou lá em casa, tudo, né? Ela veio para cá porque onde ela morava não tinha estudo para ela, elas moravam no sítio, e ela então veio para cá para poder estudar. Graças a Deus ela tem 2 faculdades, né? E está aqui. E é fruto desse trabalho também, né? Trabalha aqui, aprendeu a trabalhar aqui, né? Está aqui. Está aqui conosco. Que bom, que bom. Obrigada, dona Edir, foi ótimo. Obrigada a vocês. Foi ótimo, obrigada.